mantém aberto. Há uma frase que me chamou muita atenção, de um filósofo, a qual eu não lembro o nome agora, que diz assim: nem sempre podemos ter o que queremos, mas se você tentar, terá tudo o que quer. E quando eu li essa frase, Deus me levou a meditar em Filipenses, que eu vou ler para você um versículo específico, e esse versículo, ele enfatiza para sermos totalmente dependentes de Deus. O versículo expressa a ideia de que a força e a capacidade para enfrentarmos nossas dificuldades, nossos problemas do dia a dia, vem de Deus, vem da fé e de um bom relacionamento com o Espírito Santo. Está no versículo 13 de Filipenses 4. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém ou não? Amém. Como podemos superar os desafios da vida, irmãos, se não pela força de Deus? Eu tenho visto muitas pessoas pleiteando que Deus abre portas para ele. Eu preciso que Deus abra portas para mim na área da saúde, na área das finanças. Geralmente falam mais de finanças. Mas muitas vezes o problema do relacionamento da pessoa pode estar abalado. O seu, você está aqui, pode estar abalado, e o meu pode estar pior que o seu. Nenhum pregador é perfeito, perfeito é só Jesus. Amém ou não? Eu falei para o irmão, eu achei bonito esse violão, que eu tocava muito, até a última vez que ele quebrou na cabeça da minha esposa. Então, às vezes a gente vê o pregador e pensa que ele é perfeito, né? Mas nós temos defeito, porém nós temos a quem recorrer, Jesus Cristo. E de repente você está aqui pleiteando para que Deus abra uma porta para você. Saiba, eu vou entregar uma palavra rema que saúde. Se você aplicar ela o resto da vida, você terá sempre portas abertas. Eu sei do que estou falando, porque vim aqui para te trazer um recado de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nem sempre você terá o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e muitas vezes as coisas não acontecem como a gente planeja. De repente você faz campanhas, participa de tantos cultos que a igreja promove, que a igreja quadrangular é muito ativa, e você não vê resultado. E talvez você não está conseguindo superar algumas coisas na sua vida, mesmo tentando todo dia. Olha problema de relacionamento, olha problema financeiro, de saúde, espiritual, olha problema na família, olha problema com a sogra, olha problema com o vizinho, olha problema com a sogra, olha problema lá no trabalho, olha problema com a sogra. Os problemas são sempre bastante, né? E você tem e você não consegue. Existem coisas na sua vida que Deus tira de você para o seu próprio bem. Já outra ele arranca para evitar o seu mal. Então você tem que ter paciência. O que é paciência? Não é só esperar. É como agimos enquanto esperamos. Então você tem que ter paciência, não ficar reclamando, murmurando. Tem gente que murmura muito, reclama muito. Você não pode murmurar das coisas que foram retiradas ou arrancadas de você. Deus está no controle de tudo. Ele está evitando alguma coisa contra a sua vida, contra você. Lembre-se sempre, tudo que sai da sua vida, sem explicação nenhuma, é um grande livramento de Deus para você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava na farmácia e o rapaz falou: tudo bem aí, missionário? Ele veio no carro, o carro não ligava. Imagina, o carro zero, não ligava. Ele é evangélico. Eu falei: rapaz do céu, além de estar empatado dentro dessa farmácia, eu tenho que ir, eu tenho que chegar antes das 8 lá em Piracicaba, custa o que custar. Calma, pastor, calma, deixa eu tentar ligar para o senhor. Aí não ligava. Eu liguei para minha esposa para trazer outro carro, ela não atendia o telefone. Aí o rapaz falou: pastor, deixa eu tentar mais uma vez. Aí ele ligou. Eu falei: glória a Deus, pastor, eu estava orando. Enquanto você está ligando para sua mulher, eu estava orando.
cabo livrou, porque o nosso Deus te deu o livramento. O senhor saiu uns minutos depois. Não está certo, filho. Desculpa, filho. É que é muito difícil viver o que a gente prega. Talvez você vê me pregando e eu que tenho uma situação aqui, eu só estou apavorado, porque eu precisava chegar lá. Então, às vezes a gente não chega, pastor. É Deus que faz a gente chegar. Olha, não está tão solto na cabeça dele. Pregando. Então, eu quero dizer para você que o seu pior dia com Jesus ainda será melhor do que o melhor dia sem Ele. E talvez as suas lutas venham acontecendo, como o pastor, a minha e de todo mundo, mas se a gente se reunir sempre nesse templo sagrado para buscar a Deus, saiba, a presença de Deus vai fazer com que você tenha uma clareza melhor das coisas. Eu vejo que pessoas querem as portas abertas, mas ela não faz a parte dela. É muito simples de explicar. Quando Jesus viu a figueira, é um texto que você conhece, ele falou: quero comer figo. Como uma pessoa pode querer comer figo em época que não dá figo? Jesus podia comer banana, abacaxi, laranja, pastel na feira, qualquer outra coisa. Não, quero comer figo. Não tem figo. A árvore só tinha folha. Ele amaldiçoou a figueira. E você lembra desse texto, amém ou não? Não quero dizer que você está sendo amaldiçoado em alguma área, mas a gente precisa parar de dar folha. A gente precisa ser bens, não é só dentro da igreja, luz dentro da igreja é fácil ser. A gente tem que ser na vizinhança, no mercado, na hora que está com os parentes. Meus parentes, quando reúnem, eles falam: vamos recolher a oferta, porque a oferta chegou o pastor. Não fala nem oferta, vamos arrancar dinheiro aí do bolso, vamos dando aí. O pastor chegou e pega uma bandeja, ficam tirando uma, né? Até um dia eu falei: se vocês têm dinheiro para pôr, põe, não põe menos que 1.000, põe acima de 1.000, põe aí, cara. Se tem, fica com brincadeira, não brinca com isso não, porque ainda tem que mexer com o ungido de Deus, nem não. Então nós precisamos parar de dar folha, nós precisamos dar fruto. E o que é dar fruto? É você ter um bom testemunho de vida, que o testemunho fala mais alto que o sermão. E nós estamos indo numa maré contra, porque a mídia hoje, ela propaga só o mal. Por isso que estamos vivendo tempos difíceis, onde só fala do mal, onde se vê pessoas roubando dos pobres. Você vai ligar já na matéria, roubando dos pobres que lutaram, trabalharam a vida toda, roubando eles para ficar rico. A gente vê um cenário de guerra, uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Se você vê os países que estão guerrilhando, são pessoas que conhecem mais Bíblia que a gente. E eles não perdoam o inimigo. Muito obrigado, viu, bem? Não está acordado meu nome, né? Eu não estou mal acostumado, mas obrigado da senhora não dar a toalha cor-de-rosa, viu? Está escrito Joy aqui. É porque, como eu moro em Campinas, todo lugar que eu vou, eles estão na toalha cor-de-rosa. Implicância, né, senhora? Bonitinho, obrigado. A senhora que fez? Não? Ah, pronto. Sorri enquanto vocês têm dente, gente. Pesquisa prova que, a ciência prova que quem sorri movimenta 17 músculos do rosto. Quando você sorri 15 minutos por dia, a tendência sua é perder 2,5 kg por ano. E quem sorri não faz parte da cadeia de pessoas que têm câncer. Pode pesquisar na internet. Sabia disso? Deus nos deu esse dom de sorrir. Mesmo voltando ao cenário de guerra e de mal-estar que a gente vê na mídia, nós temos que entender que nós não somos como essas pessoas. Nós não roubamos outro. Nós não matamos pessoas. Nós somos diferentes. Nós agimos diferentes. Nós somos embaixador de Cristo. Somos filhos de Deus. Templo do Espírito Santo. O bom perfume de Cristo nós somos. Somos luz e sal dessa terra. Somos nova criatura.
somos o escolhido de Deus. Você acredita que, agora que eu lembrei que eu preguei isso aqui numa igreja pentecostal e as pessoas davam glória a Deus, eu vou tentar de novo, tá bom? Nós somos diferentes, não agimos como o povo aí fora age. Nós somos embaixador de Cristo, somos filhos de Deus, templo do Espírito Santo, o bom perfume de Cristo, sal e luz da terra, nova criatura, o povo escolhido de Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Há um provérbio indígena que foi popularizado pelo Mário Cortella, que é um filósofo brasileiro, que diz assim: esse provérbio indígena é norte-americano. Dentro de mim há 2 cachorros. Não tem cachorro dentro de ninguém aqui, tá? O Espírito Santo está dentro de nós. Amém ou não? Tem gente na internet ofende a gente, começa a mandar mensagem, nada de cachorro. É só um exemplo para ficar mais didático. Dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é bom. E qual deles vence dentro de mim? Aquele que eu alimentar. Você tem lido Bíblia? Não, eu quase que não leio Bíblia. Tem orado? Não, quase que não oro e tal. Você está entendendo quem você está alimentando? Você está entendendo os problemas que vêm sobre você e você não entendeu que a Bíblia diz orar sem cessar, que você tem que entender que os problemas virão sem cessar. O próprio Jesus dá uma dica: olha, como eu sei que em 2025 vai ter televisão, vai ter rede social, então você não mora na sala, não, nem no quintal, nem no escuro, vai lá para o quarto, tranca o quarto, busca em secreto a Deus, Mateus 6,6. E Deus vê o que está oculto no teu coração e te abençoará. E Jesus vai lá no monte orar e olha para os discípulos: Silvio, guarda aí, estou orando, o que vocês estão fazendo? Aí estavam tirando um cochilo. Vocês não puderam ficar comigo 1 hora. Jesus dá uma dica para orarmos pelo menos 1 hora. Se Jesus orava, quem somos nós para não orar? Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: precisa orar mais, viu, irmão? Quando o Titanic afundou, ele não afundou por causa da água que estava em volta. A água que estava em volta, que era maior volume, o mantinha boiando. O Titanic afundou por causa da água interna. E é aqui na mente, internamente, que começam as nossas lutas. Se não orarmos, se buscarmos a Deus, se não lermos Bíblia, porque a luta é diária, nós não vamos vencer, porque só vencemos pelo nome de Jesus, a poder do nome de Jesus, a poder do sangue de Jesus. Amém ou não? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então, voltando sobre a porta. Deus tem me incomodado muito sobre isso, sobre porta. Porque se eu pegar a chave aqui e tentar abrir qualquer porta dessa igreja que esteja fechada, eu não vou conseguir. Você concorda comigo? Sim ou não? Eu vou lá e tento e nada. Porque portas só abrem com a chave certa. Então eu tento com a outra chave. E na verdade só vai abrir porque a chave está com o pastor, ele trancou a sala, e eu tentando lá com chave que é da minha garagem, chave que é da porta do meu apartamento, tentando tudo, não dá certo. E talvez não esteja dando certo para você, porque as portas não estão abrindo, porque você está tentando abrir com a chave errada. Missionário, eu não compreendo o que você fala. Não tem problema, porque às vezes eu também não entendo o que eu falo. Mas presta atenção, por favor. Quando a gente vai em hotel e você perde a chave, é aquele cartão magnético. Sempre quando minha esposa vai junto comigo, ela às vezes perde, é hábito de perder as coisas, mas a chave ela perde. No passeio da cidade, ou dentro da piscina, ela perde. E aí você vai na recepção, eles têm uma chave chamada chave mestra, que abre os 300 apartamentos se houver necessidade. Agora hoje mudou muito, eles codificam o cartão e te dão, e você pode, ele não precisa nem subir lá, mas antes ele usava a chave mestra. Mas assim mesmo ele tem a chave mestra. Vocês entendem isso, sim ou não? Sim. Você sabia que você tem a chave mestra para abrir portas para você? A missionária
E às vezes você espera para orar quando vai ter culto ou no culto de oração, onde você poderia tirar um tempo para orar, buscar a Deus, porque você tem a chave na mão. Você acredita que tenha uma estante, como se fosse uma estante lá no céu, cheio de bênção, carro, propriedades, essas coisas todas que você possa almejar. Não é o meu caso, eu sou minimalista. Então, eu não me apego a coisa material. Então, por exemplo, você pode pensar assim, mas eu queria trocar o carro, tudo bem, é um direito seu. Eu queria comprar uma fazenda, direito seu. Eu queria um apartamento, a estante é cheia de bênção lá no céu. Mas como você vai pegar? É como se eu der um cartão no meu Banco do Brasil e falar para você, pode ir lá sacar todo o dinheiro para você. Não tem muito, mas dá para você comer uma pizza hoje e almoçar fora amanhã. Você vai tirar o dinheiro se eu te der o cartão? Você vai no banco 24 horas, eu espero aqui. Você consegue tirar o dinheiro? Sim ou não? Não. Não, porque eu não vou te dar 100. Sou louco, né? Será por que você não consegue pegar as coisas na estante? Se você tem a 100. Nossa, a 100 é Jesus. Você tem a 100. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por questão política. A se candidatar a prefeito de Piracicaba ou presidente da República desse país. Morreu para termos vida e vida em abundância. Então, muitas vezes, nós deixamos de ter porque a gente não usa 100. Como eu vou usar 100 no dicionário? Olha, lembra da mulher que tinha fluxo de sangue? Ela tinha uma hemorragia por 12 anos, correto? Sim ou não? Sim. Olha só, depois você pesquisa na internet e veja quanto que perde de sangue uma mulher que fica menstruada no seu período de 7 dias. É a quantidade muito grande de sangue. Aí você multiplica, já que ela perdeu uma semana, multiplica naquele mês que ela perdeu por 12, você acha o ano, pega aquilo que você achou, multiplica por 12 e veja a quantidade de sangue que ela perdeu. É bastante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então ela está com hemorragia, menstruação inicial, as amigas, tudo bem? Tudo bem, mas a minha não parou. Tá bom, então a gente se vê, tchau. Aí depois outro mês volta, e aí você? Não, ainda estou com menstruada ainda. Então tchau. Sabe que é 12 anos ficar com hemorragia? Aí alguém que fez a coisa mais prudente falou de Jesus para ela. Alguém deve ter falado, não tem na Bíblia, mas eu fico imaginando, você reconhece um camarada que está sempre cantando por aí? Não, é uma pessoa, eles chamam de, como é que é mesmo? Como é que é o nome daquele camarada que está lá em cima? Jesus, esse mesmo. Ele está fazendo milagres. Ah, é? Que ela tinha gasto todo o dinheiro dela e não tinha conseguido o objetivo. Ela queria que a porta que abrisse para ela fosse somente a porta da saúde. Então o que ela fez? Ela falou, se eu tocar nesse Jesus aí que você está falando aí, eu vou ser curada. E ela foi. Ela não chegou assim, na boa, onde você está para chegar até a mim, cumprimentar, dar a mão para mim, no instantinho você chega. Ela chegou numa multidão que estava mais ou menos composta de 3.000 pessoas. Ela chegou por trás. Então quer dizer que ao ela passar pela multidão, ela caía, porque ela era fraca. E se o cachorro percebesse que ela estava sangrando, direito de lei, eles podiam tacar tijolo, pedra e matar ela, a pedrada. Ela correu todo esse risco. Que ela falou, vale a pena se eu tocar em Jesus. Amém. A hora que ela tocou em Jesus, o sangue dela foi estancado na hora. Sabe o que é estancado na hora? Ela foi curada na hora. E Jesus falou, quem é que tocou em mim? A senhora falou, para com isso, Jesus. Pegadinha agora? Está filmando? Está falando no Instagram? Não, está falando no Facebook, né? Não! Alguém tocou em mim, mas todo mundo esfregando no Senhor, relando no Senhor, espremendo no Senhor. Quem tocou? Para com isso. Alguém tocou em mim, porque saiu de mim virtude. A gente toca no celular, toca lá no papel higiênico do banheiro, toca no chá, limpa o copo, na água, toca na cadeira, toca em todo lugar, entra na igreja e não toca em Jesus. Como você vai tocar em Jesus se ele não está mais na terra?
da escada, não vai fazer escada não. Então eu vou de foguete. Até onde? Até onde Jesus está. Pode ser, mas para você chegar em Marte, você vai gastar 225 milhões de quilômetros, 4 anos para chegar em Marte. E chegando lá, você vai abastecer como? E se você chegar no buraco negro, se cair lá dentro, você some. Tudo que cai lá some. Estica que nem espaguete. Como você vai chegar até o céu? E mesmo assim, se você chegar com esse corpo do jeito que está, você vê Jesus, você morre na hora. Tem alguma forma, missionário? Lógico que tem. Porque se eu falar para você, ó, eu vim vindo aqui para pregar, passei ali, na esquina ali, numa pizzaria, um bafafá, eu desci para ver o que era. Jesus está lá. Isso me abracei. Hoje que Jesus estava lá, abracei Jesus, falei com Jesus. Mas dá uma correria aqui, meu irmão. Todo mundo sai correndo, só um louco não sai correndo, sabendo que Jesus está lá na pizzaria. Sim ou não? Sim. Mas ele está à direita de Deus Pai, segundo eu leio o livro. Sim ou não? Mas existe uma forma de fazer isso. Missionário, eu quero. Através da oração. Através da oração você fala de Jesus. E com a senha, você pega o que você quiser. Dá para entender? A chave mestra está na tua mão. Você não tem que esperar o pastor convocar e fazer uma campanha de oração para orar. Você pode orar enquanto dirige o carro, só não fechar os olhos, senão você vai rápido para o céu. Mas com os olhos abertos, você está orando. Orar é sem cessar, você pode estar trabalhando orando, não precisa ficar gritando. Como tem crente que grita, entra no banco, sabe que Jesus tem coisa? Pensa que é um assalto para ir em você. Não, é assim, com calma, porque as pessoas não têm paciência. Esses dias meu carro morreu, e aí parou no trânsito, a pessoa de trás ficou me ensinando. Eu falei, mas não é possível, como é que a pessoa conhece minha mãe do nada? Minha mãe já morreu. As pessoas não têm paciência, elas são nervosas. Então o mundo precisa de Deus. E se temos Deus e não oferecemos para as pessoas, a nossa salvação é uma salvação egoísta. Cadê mamãe e papai? Seus irmãos? Eles estão aqui? Cadê seus amigos? Eles estão aqui? Ezequiel 33, 7, 8. Se eles morrerem, os que estão lá fora, você conhece, de ignorância, e forem para o inferno, você vai dar conta do sangue deles. A não ser que alguém corra na frente e fale de Jesus para ele. Eu não entendo por que na igreja a nossa família não está. Eu estudei para padre, onde o banco da igreja, ou tinha um banco que era escrito Ripari, que representava a família Ripari, o banco todinho. A família ia de domingo, tomava aquele negócio, comungava, né? E agora a gente vem para a igreja, a gente fica meio acomodado. Eu me lembro quando era espírita, eu era cambono. O cambono é o cara que fica do lado do cara que recebe o espírito, ele é cavalo, então ele fala, eu tenho que traduzir, porque eu era cambono, eu falava Zizifio, ele falava Zizifio, o senhor está entendendo? Ia traduzindo e tal, a vida toda passei fazendo isso. Ele cavalo, eu égua. Dois imbecis. Dois imbecis. 4 vezes tentando suicídio. Eu era tão incompetente que eu não conseguia me matar, me enforcava com um barbante e quebrava. Um dia eu peguei um galão de 35 litros de combustível. Falei, vou explodir tudo. Minha irmã falou, olha, antes de você fazer isso, você não quer conhecer uma pessoa que eu conheço? Claro que eu não estou aqui conhecendo ninguém, não. Enche as paciências, não vou levar tudo para cima do alto já. Vamos lá no acampamento de carnaval da minha igreja primeiro, tá? Vou, pensei, vai ter serpentinho, vai ter confete, vai ter lança-perfume, estou dentro. Fui achando isso. Quando cheguei lá, um povo lendo o bico, um povo esquisito, pulando que nem macaco. Deus do céu, como que eu fui entrar? O que me confortava ficar lá é que tinha um cadeado desse tamanho, eles trancaram a porta e eu não conseguia sair. Eu falei, se isso aqui não virar, eu grudo até o pastor no teto. Eu taco o fogo nesse carro, convido ele para sentar dentro do carro.
E eu estava com esse foco. E as pessoas lendo o livro, meu Deus do céu, o que me confortava, me deixava calma na comida. Porque eu pegava gelatina, tinha chupou gelatina, esses copinhos de plástico. Não é enjoativo, enjoativo depois do 11º, mas é. Mas que coisa estranha, meu Deus, onde eu fui entrar? Eu fiquei assim, num sobreposto, assim, um pouco, era mais alto, eu fiquei assim apoiado, vendo o que o pastor falava. Meu Deus do céu, o que só está falando? Sangue de Jesus, ele falava, meu Deus, isso aqui é matador, eu não estou entendendo o que é isso aqui. Sangue do cordeiro, eu não entendi o que ele estava falando. Era uma pessoa que encostou do meu lado, falei, eu não estou entendendo o que esse cara está falando. E tinha uns vasos bonitos, e esse rapaz gentilmente falou, mantém-se calmo, fica calmo. Não, eu estou calmo, já almocei, estou calmo. Mantenha calmo, que o vaso vai falar com você. Se falar, fala. Não, pastor, você está muito nervoso. Não acontece nada nesse lugar. Se o vaso falar, eu viro esse negócio de macaco que nem vocês pulando. 1990, sítio de Travessão e Tatuí. Quando eu comecei a compreender aquelas palavras, começou a entrar dentro de mim, o pastor disse, quem quer aceitar Jesus? 42 pessoas aceitaram Jesus, que era um acampamento que os membros da igreja não pagavam se levasse alguém. Então minha irmã não sou eu, como moeda de troca. Eu aceito. Aí o pastor falou, eu aceito, eu estava nessa fome. Ele falou, então ajoelha, que eu vou orar. Em vez de orar daqui para lá, ele começou a orar de lá para cá. Eu ajoelhei no concreto, doía demais no joelho. Não é possível que eu fiz tanto pecado assim, né? Vamos orar por você, Lúcio. Você não é o Lúcio, filho da dona Lourdes? Isso aí não vai dar certo. Até ele chegar aqui, mas é mentira. A hora que ele chegou, eu não te conheço, mas Deus vai fazer uma obra na tua vida. Se consertar o meu joelho, está doendo demais. Então, obrigado. Aí eu levantei, aí uma mão grande pegou aqui por baixo de mim e me levantou. Eu falei, eu caí. Eu falei, o rapaz que fez a exame, o que é isso? Eu nunca vi isso. Eu falei, é Deus, sim, em tanto lugar que pegou a mão. Não, é experiência com Deus. Não estou gostando, não. Eu não estou pondo o pé no chão. E aí eu vi uma voz, se você fizer o que você está fazendo, você morre. Aí eu falei, que é isso, negócio de matar? Não, é no arco espiritual. O que é que você tem feito no dia a dia, irmão, desde que aceitou a Jesus? Será que você está morto? E está precisando ressuscitar? Jesus está aqui, ele pode ressuscitar você. Será que as coisas não estão erradas na sua vida? Será que você gostaria de ser uma pessoa muito rica e não está sabendo fazer a coisa certa? Porque você escova o dente com o produto de uma pessoa que foi muito esperta, que percebeu que em vez de ele dar 10% de dízimo, ele dava os 90%, só vivia com 10%. Mas também o dinheiro que ele ganhava, ele só ganhava porque Deus colocava na mão dele, porque sabia que ele ia ser fiel. E tem gente que não é fiel nem no dízimo. No dízimo é como uma pizza. Se Deus der uma pizza para você, você pega e é minha, sim, ele te deu, mas ele volta para você e fala, me dá um pedaço dessa pizza aí. Não, o senhor me deu, sim, mas dá um pedaço para mim. Eu não quero o senhor quer um pedaço, eu quero ver a sua fidelidade, dá um pedaço para mim. E quanto o senhor quer? 10%, e a pessoa não dá, ela engole a pizza inteira. E depois fala, portas não se abrem da prosperidade para mim. É tão fácil ganhar dinheiro, é só trabalhar. Mas para trabalhar você precisa ter sabedoria. Para trabalhar você precisa que Deus direcione você num bom emprego, que tenha um bom horário. Deus faz
segure a mão. Então eu quero dizer para você, se você vem vivendo uma vida medíocre, não aceita isso, irmão. Não aceita isso. Você pode comer o melhor dessa terra. Você pode ir amanhã no cinema, no teatro. Você pode ir numa agência e ir lá num outro país, viajar, parcela, paga, vai. Ele fica em casa, e fica lá, e fica tirando carta do nariz, e fica fazendo bolinha, aí vai passando o tempo, a bola vai crescendo, vai ficando desse tamanho, e depois fala, eu não consigo casar, caquento não casa. Tem gente que enche a cabeça de Bob e fala, não consigo o amor da minha vida, eu odeio Bob. Você tem que estar onde o povo está. Se você estiver no caminho, você consegue emprego, você consegue o amor da sua vida, no caminho. Trancar de casa, não. Tem pregadores online que ficam falando besteira, pregadores online que ficam falando que é besteira, dá dízimo, 2% é certo, que se você não tiver, não dá nada, é errado. Vi um pregador falando online que se não estiver dando certo o seu casamento, você parte para outra, é importante você ser feliz. Mentira. Então, qual é o SIC-RG desses pastores? E a gente não valoriza o pastor local, o anjo da igreja. Se o pastor não está aqui, basta ver. Já Edson, isso estudou a função do nome? O que quer dizer já Edson? O senhor sabe, né? Também não. É a junção de Eduardo com Edu, quer dizer prosperidade, riqueza. Você sabe, dicionário. No meio do caminho, ok? Google, fala para mim aí o que quer dizer já Edson. Prosperidade, nome próspero, aleluia, pouco. Os irmãos estão felizes? Então eu peço em nome de Jesus Cristo que você leve em conta que a sua vida só pode mudar se você for uma pessoa de oração. Quem pouco ora, pouco depende. E por que muitos oram pouco? Porque não precisam de Deus para nada. Por isso que muitos buscam a Deus somente quando estão numa situação ruim, no fundo do poço, passando uma grande necessidade. É comum quando a pessoa tem muito amigo e muito dinheiro, eles não precisam de Deus. Você tem que entender que nós temos que ter comunhão com Deus, não pelo que Ele nos dá, e sim pelo que Ele é. Ele é o médico, ele é o médico dos médicos, ele tudo pode. De repente você está sofrendo alguma situação, está faltando você falar com ele. Missionário, eu vou falar com você, irmão, tem limite, tá bom, já falou, está tudo bem, um abraço, passa bem, mas você tem que falar com Deus, irmão. É muita rede social, eu tenho 20 mil amigos, você não tem. Na hora do vamos ver, o leito da morte, é você e Jesus só. Você só tem um amigo, esse você pode confiar. Aleluia. E muitas vezes você está lá e você, o pessoal está gostando, olha quanto like, olha quanta visualização. Eu sei que é isso, porque meus shorts chegam a atingir 6 mil visualizações por dia. Então, o que acontece? Olha que bonito, e de repente você está falando com uma inteligência artificial, você não está falando com pessoas. Ela que está massageando o seu ego. Nós temos que falar com Deus todo dia. Levantar de manhã, missionário, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho criança para levar na escola, eu sei como é que é. Eu sempre fiz isso, eu sei como é que é. Levanta antes. Você tem uma sala de oração? Então vamos lá apertar um pouquinho mais. Fala o seu irmão da direita e da esquerda. Agora a coisa vai ficar feia do seu lado. Pode avisar aí. Você tem uma sala de oração? Se eu falar que você tem, só falta ativá-la. A nossa família faz isso. Nós exercitamos isso. Vamos lá. Você não tem uma sala que tem cabo de vassoura, geladeira estragada, fogão, tapete? A sala, que eu chamo de sala do capeta, tem? Uma sala a qual você poderia tirar tudo aquilo e doar para quem não tem? Por que duas geladeiras? Não, aqui eu comprei uma outra. E por que a outra está no quartinho? Não, porque eu vou ver se eu pego um bom preço
Quantas casas você tem? Eu tenho 2. Você não conhece ninguém que está à beira do despejo? Sim, conheço. Mas dá a casa para ele. Ou para ela. Qual é o seu problema? Por que você tem aquele quarto cheio de coisa, declarando que você não precisa daquele espaço? Aquele espaço é a sua sala de oração. Arranca tudo, doa, dá para quem não tem. E já aproveita para uma pessoa, assim que você pegar as coisas do quartinho, leva também o sofá, leva a televisão, leva tudo dentro da casa, leva a minha cama também, leva tudo. Você acha que Deus não vai dar de novo para você? Aquela televisão, Full HD, tem 4K, irmão, tem televisão curva que parece que tomou sol, entortou, custa mais de 90 mil reais. Deus vai dar para você, mas a gente não dá, a gente pega, não dá nem esmola. A pessoa vem no farol, não, vamos mudar, ainda comanda todo mundo para mudar. Ele vai comprar algo. E se for um anjo? Muitos viram anjo e nem perceberam que viram anjo. E se Deus colocou uma pessoa lá, vamos ver se você vive o que você prega. Vamos lá ver. Só com um anjo no farol. E aí só tem que me dar um dinheirinho para me comprar uma comidinha e cheirando alto no corpo na boca. E você, não tem. Qual o problema de você dar tudo que você tem no bolso? Ou pegar a chave do carro e falar, leva o carro, mano. Tem problema, some, faz o que você quiser. Leva lá, pega na minha casa também. Qual o problema, irmão? A gente se apega a muitas coisas materiais. Tem gente, sabe, eu estava pregando numa igreja, um maldito de um moleque entrou, cochichou no ouvido de uma pessoa que eu vi ele entrando, e aí o outro falou com o outro, todo mundo saiu da igreja. Falei, cara, você que está no sono aí, o que aconteceu aqui? Não é que roubaram a caminhonete do meu tio que está em frente, aí o pessoal foi ver lá se pega o bandido. Todo mundo correu e largou Deus falando sozinho. É como um dia na igreja eu fui orar, a mulher falou, olha que eu estou passando necessidade, vamos orar. Aleluia, glória a Deus, não precisa falar, vamos orar. Oh Deus, o celular dela tocou. Ela pegou para atender, tirou a cabeça da minha mão e foi atender o celular. Eu fiquei que nem um tonto assim. Aí ela voltou, o senhor pode. Você está achando o que, ô dona? Eu estava. Não, eu não acredito. Eu vou contar isso para todo mundo, viu? Eu não vou falar seu nome, mas eu vou contar para todo mundo. Isso é um péssimo exemplo. O que é isso? Só precisando de bênção. Preocupado, não é que é uma ligação importante. Mais importante que Deus? O que pode ser mais importante que Deus? Você acredita que tem crente que assiste novela? Lá na minha igreja tem isso. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda com carinho. Graças a Deus que isso acontece só na igreja missionária, na nossa não. Fique assim. Fique de pé. Digamos, o pastor do céu, José Vale. Digamos. Aleluia. Digamos que eu seja ousado. Você conseguiu filmar? Pode ver, eu fiz em 12 parcelas e parei todas. Depois eu vou ver. Nossa, ficou boa a filmagem. Você cortou meu pé, você mostrou mais a minha barriga. Eu vi uma bebida que a esposa chama carinhosamente. Tem barriga. Digamos que eu seja ousado e falo, vou orar pelos enfermos. E chamo, presta atenção, chamo todo mundo para frente, vamos orar pelos enfermos. Aí eu entro no meio do povo e pergunto, quem vai orar por nós? Todo mundo precisa de oração. Mas se você concordar com a oração que eu vou fazer, a bênção de Deus estará sobre você e sobre mim, que eu também preciso. Você passou momentos alegres, mas Deus puxou o seu orelha o tempo todinho. Da forma que Deus me usa para pregar. Você só vai perceber quando chegar em casa. Mas o importante é você perceber que tem coisa errada na sua vida, que se você não conseguir consertar, as portas não vão se abrir. Talvez não seja só oração, talvez você tenha que fazer mais coisas. Fazer uma sala de oração, sei que tem um monte de gente que vai fazer, porque a gente está acostumado com isso, manda o WhatsApp, pai, eu fiz a sala de oração, foi uma vez, eu conheço essa história, não. Tá? A nossa família, nós temos hábito de ter a sala de oração. Eu conheço pastores quando constrói a igreja, na planta ele já põe a sala de oração.
É importante você ter um canto para falar com Deus. É importante você, enquanto não tem esse canto, começar a orar a partir de hoje. 1 minuto, 2 minutos. Tem gente que não ora, nem a pau. Nem 1 minuto, nem 2 minutos. Se você fala para mim o que tem na sua estante, o número de carnê que você tem dentro da sua geladeira, eu te falo quantas horas você ora. E se ora. Não é para termos tantos problemas assim. Por isso que tem gente, irmão, que a gente convida, vamos lá para a igreja, não vou não. Lá vai ter uma campanha lá, não vou não. Se você apertar, por que você não vai? Ele vai falar, Deus da sua vida. Você está palavrando que nem empresa, você passa por farol vermelho, você tem um nome sujo no SPC. Então, para mim, a gente tem que ser bom testemunho. Tem que mostrar com clareza para as pessoas que Cristo vive em nós. E ser cristão é ser um pequeno Cristo. Amém, irmão? Vou liberar uma bênção para você, uma cura para você durante o processo de oração. Você só vai precisar fechar os olhos e isso vai acontecer aqui. Feche os olhos e receba. Senhor Deus, sou grato por chegar aqui. Pai, não estou nem preocupado com a volta. Cheguei e fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Sou grato por esse povo ser pessoas educadas, gentis. Sou grato por o Senhor ensinar a nós valores cristãos e o que devemos fazer para te agradar, não para agradar o homem. Senhor, sou grato pelo milagre que o Senhor vai fazer agora. Sou grato porque sei que o Senhor vai curar algumas pessoas aqui agora. E pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui. Sejam libertos, curados, para a honra e glória do nosso Deus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E é nesse nome maravilhoso, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Todo o povo que crê que Deus está aqui, diga amém. Amém. Diga glória a Deus.